A paz, queridos, estamos aqui para trazer a lição de número 3. Nós já estamos estudando agora, o último trimestre do ano. E nós vamos hoje estudar as promessas de Deus para a igreja. Vai ser bênção, né? Nós vamos estudar essas promessas maravilhosas que Deus tem para a igreja, né? Então, é muito importante essa lição de hoje. Fica conosco aí até o final. Obrigado aí pela honra que tu está me dando aí de estar aí conosco. E também, você não se esqueça de se inscrever. Caso você não se inscreveu, você se inscreva aí, deixa o seu like, compartilha aí com seus amigos, tá bom? Nos ajuda aí a divulgar a palavra de Deus. E também, o nosso canal sendo monetizado, você assistindo os anúncios, você nos ajuda aí na monetização, ok? Então, o título da nossa lição é As Promessas de Deus, a lição 3, as promessas de Deus para a igreja, ok? E o nosso texto áureo está em Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que és tu, Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a verdade prática, que é a síntese da nossa lição, diz, as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder, glorificação final do nosso corpo. Ok? Bem, a nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Mateus 28, 18 a 20, Marcos 16, de 15 a 18 e Atos, capítulo 1, versos 6 a 8. Ok? E, então, é uma lição excelente. Nesta lição, a gente vai se aprofundar nas promessas de Cristo, específicas, para a sua igreja. Jesus, antes de ir para o céu, ele deixou promessas que são nossas, E a gente precisa pegar essas promessas, e testemunhar dela. Porque as promessas de Deus não é só para a gente viver ela. O principal é isso. Deus fez as promessas para a gente tomar posse. Mas também é para a gente fazer testemunho, para a gente testemunhar das promessas que Deus tem na nossa vida. E a fé é a única forma que você pode tomar posse das promessas de Deus e divulgá-las também, Porque as promessas de Deus é que traz esperança, E para você ter esperança nas promessas de Deus, você precisa crer. Dá para entender? Para você ter a esperança nas promessas de Deus, você precisa crer nelas, ok? Então, a igreja é uma agência, É uma instituição que está na terra para pregar o evangelho e fazer conhecida a pessoa de Deus, certo? E a salvação por intermédio de Jesus, que a Bíblia diz que só há um caminho, para chegar ao céu. O próprio Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Então, a promessa é essa. Ele é quem disse isso. Bem, número 1 aqui é a natureza da promessa de Deus para a igreja. Bem, a promessa de sinais sobrenaturais. Jesus, ele antes de ir para o céu, ele disse, muitas coisas. Jesus, depois que ressuscitou, ele ficou 40 dias conjunto com a igreja, com os apóstolos. E a Bíblia diz também, o apóstolo Paulo escreveu, que Jesus foi visto por mais de 500 irmãos. Quando Jesus ressuscitou, ele não se apresentou ao mundo, mas o povo dele, entendeu? Ele foi visto por mais de 500 pessoas e também ficou 40 dias na terra, depois ele foi embora. Mas nesse período, ele deixou promessas tremendas para a igreja. A primeira, ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Mas ele deixou uma promessa aqui, sobrenatural. Esses sinais seguirão aos que creem. Qual é? O sinal que é para aqueles que creem. Está aqui, esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios,
falarão novas línguas, né? Pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não se fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, Jesus deixou promessas, né, muito importantes para a igreja. E isso aí é que a gente tem que entender e colocar em prática. Ter fé, acreditar, né? As promessas de Deus é para nós aqui agora. Não foi só, ele não ia prometer algo que era só para o tempo dos apóstolos. Não, né? Pregar a toda a criatura, né? Então, Marcos, nós vemos aqui que o Evangelho de Mateus também, 28, 18, revela o estabelecimento do quê? Da grande comissão. Ide a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide ensinando, batizando, né? Essa é a obra da igreja. Nessa comissão tem ide, ensine e batize. Essa é a obra de Deus, né? A igreja está na terra para isso, para ir, levar o evangelho, certo? E ensinar. Quem aceita Jesus precisa ser ensinado e batizar. É simples assim. Agora, em Marcos, é o que nós já lemos, né? São sinais sobrenaturais, expulsar demônio, curar os doentes. É tudo promessa para a gente, é contemporâneo. Isso aqui não foi para o tempo dos apóstolos somente, é para o nosso tempo. Enquanto a igreja estiver na terra, essa é a obra dela. Não tem para onde correr, entendeu? E a igreja, né, ela ao proclamar a mensagem do arrependimento, da salvação, a gente tem que esperar o quê? Milagres, certo? Porque em nome de Jesus acontece como realidade, o reino de Deus está agindo no mundo. Então, a gente estamos diante de uma promessa confirmada na obra de evangelização. Agora, se a igreja não sai, uma igreja aprisionada dentro das quatro paredes, é lógico que ela não vai ver sinal nenhum, né? Então, ide, aí sim, tem sinal e maravilha, ok? Bem, então a promessa não tem só a promessa de salvação, de cura, de milagres, né? E de expulsar demônio, libertar as pessoas através da autoridade do nome de Jesus, mas tem a promessa também do revestimento de poder. O crente, após ser salvo, ele tem a promessa de receber poder. Para quê? Jesus falou, recebereis poder e sereis o que? Minhas testemunhas. Então, a gente recebe o poder para testemunhar, certo? Então, os discípulos, quando foram batizados com o Espírito Santo, eles não ficaram só no reteté ali dentro, não, do cenáculo. Eles abriram lá as portas e saíram para fora, e naquele dia foi batizado quase 3.000 pessoas. Porque o revestimento é para isso, é para ganhar alma, para pregar com poder, com autoridade, mas tem que ir. Não adianta ficar só dentro da igreja dando glória a Deus, né, igual a gente fica. Não, isso aí não resolve, tem que sair. A igreja não é prisioneira de quatro paredes, não. Ide por todo mundo e pregai o evangelho, né? Ide a todas as nações, ensinando, batizando. É isso que é a obra, né? Mas precisa receber poder, certo? Então, é a promessa do batismo com o Espírito Santo, capacitar os crentes na transmissão das boas novas. Olha que bênção, né? Então, depois de proclamar, depois de receber o poder, né? Nós estamos aí forjados para fazer a obra, né? Forjado como testemunha de Cristo. Nós podemos ser testemunha de Cristo depois de receber o poder. Nós podemos ser testemunha de Cristo na nossa família, no nosso bairro, onde Deus colocar a gente, né? Nem todo mundo vai ser um missionário enviado para fora do país, mas pode ser um missionário no seu trabalho, na sua escola, né? Que lugar legal para você ser missionário, levar o seu coleguinha para a igreja, um adolescente estudando, até as crianças, né? Então, missionário, onde tiver uma porta aberta, uma alma para ganhar para Jesus, ali é um campo missionário. Na sua família, né? O poder de Deus é para isso. Não é para ficar só dentro da igreja falando em língua. É bom, isso é ótimo. Uma igreja cheia do Espírito, todo mundo reunido, mas tem o lado da evangelização, ok? Portanto, a gente
estamos diante de uma promessa de capacitação espiritual. Agora, Deus não tem promessa para incrédulo. Se você não crê, não recebe. As promessas de Deus é para quem crê. Quem crê verá a glória de Deus. Ok? Então, a promessa espiritual também é para uma instituição espiritual. A igreja é uma instituição espiritual, é a única instituição na terra que tem a autoridade de Jesus para pregar o evangelho. O resto é tudo seita. A única promessa que a Bíblia tem para pregar o evangelho, ganhar alma, é para a igreja. A minha igreja. Entendeu? Se você faz parte da igreja de Cristo, certo? Jesus mesmo falou, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. A igreja é uma instituição eterna. O diabo não tem poder para prevalecer contra a igreja. Às vezes ele, né, numa guerra, alguns perdem a batalha, mas não perde a guerra. Né? Às vezes o crente é ferido, é maltratado, é rejeitado, ele perde algumas batalhas, mas não perde a guerra. Né? Então a gente precisa se agarrar às promessas de Deus, que nos anima. Entendeu? Essas coisas animam a gente. Isso aí é importante. Certo? Então, a palavra igreja é eclésia, né? Chamados para fora. Nós não fomos chamados para ir para o céu, não, agora, não, quando aceita Jesus. Pode até acontecer, né? Mas nós fomos chamados para fora, quer dizer, fora do sistema do mundo. Está entendendo? Jesus falou, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo mais não. Vocês agora é da igreja e a igreja pertence a Cristo. Então nós estamos do mundo, mas não somos do mundo. Então a igreja é uma instituição espiritual. Então, a eclésia é isso, tirado para fora do sistema mundano. A Bíblia diz que o Deus desse século é Satanás, ele comanda esse sistema, mas para quem aceita Jesus, ele não tem mais autoridade. As portas do inferno não prevalecem. Se você está na igreja, ele está guardado do diabo. Se proteja e vigia. É isso que a Bíblia quer. Então, hoje, a obra de Jesus, ela através da cruz, né, que é o caminho, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, nós temos a nossa parte, tá? Então, isso nós, quando aceitamos a Jesus, somos colocados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, na igreja. Hoje nós fazemos parte da igreja do Senhor Jesus, certo? Isso aí é importante a gente saber. Então, isso é possível pela obra de Jesus. O que Jesus realizou na cruz já é o suficiente. Você não precisa buscar mais salvação em lugar nenhum, é só em Jesus. Então, as promessas de Cristo para a sua igreja atuam no âmbito espiritual. Por isso que a igreja, né, ela é denominada no Novo Testamento como corpo de Cristo, templo do Espírito Santo, a noiva de Cristo. Né? Porque, assim como uma instituição espiritual tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo. Tá bom? Bem, na parte 2, as promessas de Deus para a igreja. A promessa de vida eterna. Essa é a promessa mais importante, né? Está em João 5, 24. Eu quero até ler aqui, né? Vale a pena. 5, 24. Está aqui, ó. Vamos ver aqui. 24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, né, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Entendeu? Quem crê, a Bíblia está bem clara aqui, ó. Quem crê na minha palavra tem a vida eterna. Então, creu, aceitou, obedeceu, o novo nascimento opera. Então, nós, queridos, nós temos a promessa de vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não se perca no inferno, mas tenha a vida eterna. Essa é a melhor promessa que nós recebemos da parte de Deus.
não é viver eternamente somente, mas viver em paz. A Bíblia diz que o reino do céu não é comida nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo, tá? Então a gente precisa entender isso. A promessa de Deus e promessa de poder, né? Uma vez salvo em Cristo, fazendo parte do corpo de Cristo, que é a igreja, né? Nós recebemos poder do alto. Jesus falou, olha, nós já até falamos há pouco, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. É isso, promessa para a igreja, é para a gente, querido. Toma posse das promessas de Deus. Aquilo que é para nós é nosso. É uma promessa. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. Eles obedeceram, né? Então a igreja tem sido confirmada novamente na vida de milhares de servos de Deus que experimentam o batismo, né, com o Espírito Santo, os dons espirituais. Como é bom os dons espirituais na vida, e os dons espirituais vindo para nós, palavra de sabedoria, conhecimento, milagre, né? Discernimento de espírito, dom de língua, interpretação de língua, todas essas coisas na vida do crente, não é para ele se exaltar, é para ele usar a serviço da igreja. Tá entendendo? Os dons espirituais são para ser usado a serviço da igreja. Não existe um crente superior porque tem dom. Tudo vem de Deus. O dom é para servir a igreja e glorificar a Deus. Entendeu? Então, o mesmo Senhor que batizou em Atos dos Apóstolos, batiza ainda hoje. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em língua, não foi um ato só para os apóstolos. Entendeu? Não foi só em benefício dele, é da igreja. Ninguém tem o monopólio de nada de Deus. Nem pastor, nem bispo, nem apóstolo, seja lá o que for. Ninguém tem o monopólio de nada. Tudo é de Deus e é para todo. Deus não tem acepção de pessoa, nem tem filho predileto. Todos são iguais diante de Deus. Agora, o que a pessoa precisa é crer. Se creres, tem a benção. Se não crer, eu repito, eu sempre digo isso, Deus não tem promessa para incrédulo. Se tu não crê, não recebe, né? Então, a promessa também de glorificação. A Bíblia diz que a nossa pátria está no céu, de onde nós aguardamos o nosso Salvador Jesus Cristo, o qual transformará esse corpo abatido num corpo conforme da sua glória. Então, quando Jesus vier, nós já temos a promessa. Nosso corpo vai ser transformado, glorificado, igual o de Jesus. Jesus, quando para entrar no mundo aqui, ele teve que assumir o nosso corpo. Agora, a gente, para entrar no céu, na Nova Jerusalém Celestial, nós vamos ter que ter o corpo de Jesus. Jesus, quando ressuscitou num corpo glorificado, acima da dimensão que nós vivemos. Passava por parede, né? É um outro corpo glorificado, é o corpo humano mais glorificado. Mas nós vamos receber o corpo de Jesus. Muito bom, né? Jesus, para entrar no mundo, recebeu o nosso corpo, sem pecado. E a gente, para entrar no céu, precisa do corpo dele. Então, quando Jesus vier, ele vai glorificar o nosso corpo, porque a Bíblia diz que seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos e seremos também, né? Então, é muito importante você saber que você tem a promessa de vida eterna, você tem a promessa de revestimento de poder para tu fazer a obra, capacitado, e você tem a promessa da glorificação do teu corpo, onde teu corpo não vai ter doença, não vai morrer mais, não vai sentir dor, é um corpo totalmente em outra dimensão, né? Então, em Cristo, saindo dessa parte, cada crente recebe a promessa de vida eterna, de revestimento e de glorificação até a volta do Senhor. Bem, nós vamos agora para a última parte. Condições para viver as promessas de Deus. Bem, é preciso crer, entendeu? As Escrituras mostram que perseverar na fé em Deus é a condição indispensável para você viver o tempo de cumprimento de suas promessas. Porque tem os detalhes, né? As promessas estão aí, mas para mim receber ela, eu preciso crer. Se não crer, não é. Deus não tem promessa para incrédulo, não. Tem que acreditar.
Está entendendo? Quantos perderam a bênção porque não creram? Não creram. Desde o tempo de Jesus mesmo, pessoas viram Jesus fazer um milagre e não quiseram aceitar. Entendeu? Então, a gente precisa perseverar na fé para poder receber essas bênçãos todas de Deus. Só isso. Você tem que crer. Então, nesses últimos dias, a gente precisa reanimar ou reavivar a nossa fé. Entendeu? Fé nas promessas de Deus. É tempo, gente, de confiar no Senhor e se fortalecer na força do seu poder. Entendeu? Então, a fé ela foi imputada como justiça. Nós recebemos a bênção de Deus não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Então, nós só recebemos as bênçãos de Deus pela fé. Confia no Senhor de todo o teu coração. Ok? Porque, gente, olha, o apóstolo Paulo escreveu que muitos naufragaram na fé. Muitos afundaram na fé. Não chegaram a alcançar a bênção porque naufragou, afundou, não chegou ao destino final, ficou no meio do caminho e perdeu a bênção e a salvação. Naufragar na fé é perder a bênção, entendeu? Segundo, não precisa ter que crer, mas também ser fiel, certo? Uma vez que que cremos no Senhor, a gente deve nos apresentar a Ele de maneira fiel. O que Deus quer da gente depois da fé é a fidelidade, entendeu? Os discípulos de Cristo, conforme mostra o livro de Atos, eles permaneceram fiel a Jesus, permaneceram fiel aos ensinos de Jesus. Os apóstolos não saíram nem um milímetro dos ensinamentos de Jesus, foram fiéis. Né? Quantas vezes, vocês não vão pregar mais o evangelho nem falar esse nome de Jesus? De jeito nenhum. Não podemos deixar de falar do que vimos, do que ouvimos, nada disso. Nós vamos continuar falando o nome de Jesus. Porque o problema do diabo é o nome de Jesus. Porque no nome de Jesus tem poder, tem autoridade, tem unção. Mas precisa crer e precisa ser fiel. Entendeu? Não importa o tempo, né? Nós apresentaremos a Deus uma infidelidade, como fez, mesmo sem saber que era alvo da malignidade do diabo, né? Vamos ter um exemplo, por exemplo, de fiel, de quem? De Jó. Né? Jó não sabia, não estava entendendo nada, mas ele permaneceu fiel. Tem coisa que a gente não entende, gente, grava isso. Tem coisa que eu não entendo, você não vai entender, mas você aguenta pela fé. Você, meu Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Continua com a tua fé. O que interessa é a tua fé. Deixa o entendimento para depois, porque Deus sabe o que faz. Você viu o que Deus fez com Jó? Ele não estava entendendo nada, mas ele segurou e no tempo certo, Deus devolveu tudo a ele em dobro. Entendeu? Ele não estava entendendo, mas confiou. Então, o problema não é você entender. No tempo certo, você vai entender. O negócio é você confiar. Certo? Daniel foi julgado na cova do leão, não estava entendendo nada, mas Deus enviou um anjo lá e salvou. Entendeu? Então, Deus, ele quer fiel. O que a Bíblia diz? Ser fiel até a morte e dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Fiel até a morte. No céu não entra infiel, não. Não deixa para ser fiel depois da morte, que não tem mais jeito, não. Depois da morte segue o juízo. É ser fiel até a morte. Morreu infiel, já era. Entendeu? A última parte aqui é preciso obedecer a Deus. É lógico que a condição disso é preciso crer, preciso ser fiel e obedecer. Né? Uma certa ocasião, Jesus falou: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e não obedece, vou comparar ele a um homem que edificou a sua casa sobre areia. Veio a chuva, veio o vento, veio as tempestades e a casa caiu, porque foi edificada sobre areia. E quem é que edifica a casa sobre areia? Aquele que não obedece. Se você não obedece, querido, pode tomar ceia, pode ter sido batizado, tomar ceia, fazer tudo, mas se você não é obediente, você está edificando a sua casa na areia. Quando vier a luta, tu vai despencar. Mas Jesus também falou: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e obedece,
Eu vou comparar ele ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio chuva, veio vento, veio tempestade, e a casa não caiu. Por quê? Estava edificada sobre a rocha. Olha, edificar a casa na areia é fácil. Agora, edificar a casa na rocha dá trabalho. Cavar a rocha não é brincadeira, não. Mas aí, a casa não cai, porque você está na obediência. Entendeu? Então, vamos obedecer é melhor do que fazer sacrifício. Tá bom? Às vezes a pessoa faz um sacrifício tremendo, mas não obedece, não adianta. Tá bom? Então, encerramos a nossa lição. Deus te abençoe. Permanece nessas palavras, tá bom? Fica na obediência, na fidelidade, ser fiel até a morte. Deus vai te abençoar, tá bom? Então, fica aí. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o seu like, compartilhar, tá? Assistir aí os nossos anúncios. Isso aí é bênção, tá bom? Fica na paz e até a quarta lição. Um abração.